E aí pessoal, tudo bom? No vídeo anterior, no que eu fiz, eu disse que estava com uns probleminhas aí para resolver e não estava com muita cabeça para fazer vídeo, por isso que eu estou meio parado no YouTube. Mas depois de mais uma que eles aprontaram com o Marcelo, já tinha que vir aqui falar alguma coisa, tá? Qual é o problema com esses religiosos? Será que alguém consegue entender a cabeça deles? Que eles são ignorantes, isso não é novidade para ninguém. Afinal de contas, quem acredita incondicionalmente que todas as respostas que ele precisa nessa vida estão em um livro sobre um mágico invisível, isso é ser ignorante. E vale ressaltar que a grande maioria dessas pessoas não leu esse livro, não leu a Bíblia. Desde que eu assumi que era ateu, muito antes de começar a postar vídeo no YouTube, até agora eu não encontrei um único religioso que tenha realmente lido a Bíblia. Isso inclui até um pastor com quem eu conversei. Ele falava muito bonito, ele falava muito alto, mas em vários momentos em que eu citava passagens da Bíblia, até passagens bem conhecidas, ele tinha que parar a conversa e ir lá para conferir. É foda. E quando ele confirmava que o que eu dizia realmente estava na Bíblia, se for alguma coisa grotesca, violenta, imoral, ele já se armava logo daquelas desculpinhas furadas. Você tem que saber interpretar as escrituras. Essa passagem está fora de contexto, isso é uma parábola, isso é uma metáfora, falta hermenêutica e exegese e por aí vai. Mas se tiver escrito na Bíblia, Deus é a salvação, aí não tem nada de errado. Não tem nada de errado nessa passagem. É isso aí mesmo. Quer dizer, você sabe como é que é, né? A desonestidade dessa raça quando se fala em interpretação da Bíblia. Se for grotesco, tem alguma coisa errada na interpretação, é uma metáfora, é uma parábola, blá blá blá. Agora, se for uma coisinha bonitinha, não, tá certo, é isso aí mesmo, não tem nada de errado. Bom, a gente sabe que eles são assim mesmo. Agora, juntar turminha para sinalizar vídeo e derrubar canal no YouTube é o top da infantilidade, é o top da estupidez. Acho que seria mais bonito e mais honesto se esse pessoal chegasse na frente de uma câmera e disser: eu sou ignorante. Pronto, faz isso, vai ficar muito mais bonito. Um debate entre duas pessoas racionais funciona assim: cada um deles desenvolve seus argumentos, expõe esses argumentos da forma mais clara possível e tenta não deixar margem para dúvida, até chegar em um ponto em que um deles se sobressai e o derrotado pode admitir a sua falha, aceitar o argumento do outro, porque afinal de contas admitir o erro é característica do sábio, né? Quem sabe que está errado mas não admite é pior do que aquele que não sabe nada. Ou ele pode aceitar temporariamente o que o outro argumentador diz, se ele deduzir que tem uma coisa que não está se encaixando direito, alguma coisa que não está muito clara. Aí ele vai fazer uma pausa, vai reestudar seus argumentos, vai analisar os argumentos do outro, para depois apresentar um argumento mais elaborado. Isso é o que adultos racionais fazem. O que nós ateus fazemos é apenas expor o nosso ponto de vista sobre as religiões, sobre a forma desonesta e psicologicamente cruel com que as religiões impõem seus dogmas, e sobre a ingenuidade infantil das pessoas em aceitar tudo. Nossos vídeos mostram de uma forma bem simples e objetiva que os motivos que vocês usam para justificar a sua crença são irracionais e que a sua fé, a sua convicção é uma simples questão geográfica. E se você tivesse nascido na Índia, você provavelmente iria venerar os deuses hindus e ia limpar a bunda com as páginas da Bíblia, do Corão e da Torá sem o menor ressentimento. Entendeu? A sua fé é uma questão geográfica. Agora, você religioso,
você tem todo o direito de não concordar com o que a gente fala. Você tem todo o direito de postar comentário criticando nossos vídeos. Você pode usar argumentos racionais ou não, mas é bom que vocês saibam que argumentos irracionais não valem nada contra argumentos racionais. E tem também o direito de postar um vídeo resposta mostrando, explicando por que estamos errados. Se você fizer uma forcinha, você consegue ser um pouquinho democrático. Dá um jeitinho aí. Mas quando você não expressa nenhuma opinião, quando você tenta calar quem tem uma opinião contrária à sua e ganhar a discussão na base da porrada, você, religioso, está assumindo tudo que nós ateus dizemos sobre você. Que você não consegue justificar a sua crença, que você não tem competência para debater com um ateu e que você é o ignorante. E principalmente que você está com medo. Você está com medo. Você está com medo porque o que nós falamos tem lógica. E o que vocês falam não tem. Vocês apenas tentam enfiar na cabeça das pessoas à força, como se fosse uma verdade absoluta, usando uma fórmula primitiva e desonesta de exploração do medo e da ignorância das pessoas, ao ponto delas não se permitirem pensar na possibilidade de estarem erradas. Porque vocês conseguiram colocar na cabeça, na cabecinha deturpada da população, que pensar na possibilidade de estar errada já automaticamente faz delas pessoas erradas. Você está com medo agora, né? Porque enquanto a gente era um grupinho escondido na sociedade e ninguém dava importância para o que a gente falava, ou simplesmente dizia, ele é só um doido, não deve ser levado a sério, isso não te incomodava muito. Mas agora que a gente tem onde expor nosso pensamento para ser visto por muita gente, por pessoas como você, que prefere ficar com seu misticismo e ignorar a realidade, e que impõe que todas as outras pessoas devem aceitar esse misticismo como você aceita, e que qualquer um que não concorde com você deve ser silenciado, e por pessoas como eu, que vivia reprimido, isolado da sociedade, porque em todo lugar que eu ia, eu tinha que de alguma forma participar de algum ritual místico ridículo, né? E que sempre que o tema religião vinha à tona, eu tinha que policiar tudo que eu falava e soltava um monte de bobagem, tipo, eu não sou muito chegado em religião, ou eu não gosto muito de discutir religião, ou usava aquele clássico apelo à ignorância, eu não sigo religião nenhuma, mas eu acredito que deve existir um Deus. Hoje eu posso falar, hoje no YouTube eu posso falar, eu não acredito que Deus exista. Não há motivo algum para se acreditar que exista qualquer Deus. E eu estou convicto de que a única coisa que as religiões fazem é envenenar a cabeça das pessoas e impedir que elas entendam e aceitem a realidade. Vocês estão com medo porque estão perdendo aquela falsa sensação de poder e superioridade que vocês acreditavam que tinham. Vocês estão com medo porque estão perdendo o motivo que vocês tinham para as pessoas da sua laia te respeitarem, que seria a crença no seu Deus Salvador. Porque sem isso as pessoas vão começar a reparar nas suas reais qualidades, se é que você tem alguma. Já que a única referência moral e ética que você tem está sendo revelado como uma farsa, uma mentira. Você está com medo porque é um coitado que não consegue pensar por si só e que não sabe o que é uma vitória. Porque sempre que você consegue alguma coisa, você atribui a sua vitória a um mágico invisível. E não sabe o que é aprender com uma derrota, porque tem medo de procurar uma explicação racional para a sua derrota e está questionando a autoridade do seu Deus. Isso acontece porque a vontade de Deus
Você está com medo porque já percebeu que está perdendo a única coisa que dava sentido à sua vidinha medíocre. Vocês, religiosos, vocês podem derrubar quantos canais ateus vocês quiserem. Mas é bom que vocês saibam que vocês estão perdendo seu tempo. Você derruba um canal, a gente cria outro. Mas ainda dá para tirar alguma coisa dessa atitude estúpida suas, tá? Primeiro, ela acaba deixando bem claro que vocês realmente são ignorantes. E segundo, cada vez que vocês derrubam um canal ateu no YouTube, vocês criam um mártir para nossa causa. Vocês sabem que é um mártir? Não, né? Acho que não. Vai procurar no dicionário. Bom, é só isso que eu tinha para falar. Abração para todo mundo, para aqueles que gostam de pensar. Vida longa e próspera.